aprender. Tudo em suas mãos, o céu, o sol e o chão. Você já sabe disso, mas às vezes diz que não. Todos querem ser felizes, todos querem pertencer, mas muitos ainda insistem nesse vício de sofrer. O tempo acabou, sofrer já é em vão. E todos só esperam essa sua decisão. Então, vem cá se unir com o Pai no alto, no ato, no lar. Ser feliz e contente, sem se conter, sem se contrair, se quiser mentir. Ser feliz e contente para crescer é a semente. Ser feliz não quer dizer se esquecer da escuridão. É um tipo de certeza de que nada está em vão. Tudo em seu lugar, dançando em comunhão, no rumo inevitável da eterna evolução. Mas quanto antes descobrir o seu poder de escolher, mais vai facilitar que aconteça o florescer dos potenciais do seu coração. Esse é o seu dever, esse é o seu direito, esse é o seu dom, é a sua missão. Boa noite. Boa noite. Estou sentindo até tremor no corpo, assim, com a energia aqui do lugar. Meu nome é Luciana Sul. Tive a minha primeira formação no curso de letras, onde eu acabei me envolvendo com as questões da linguagem, da psicolinguística, da neurolinguística, das ciências cognitivas. E diante desse percurso eu acabei entrando nos conhecimentos da psicologia transpessoal. E nessas pesquisas nós começamos a perceber que a consciência sobre Deus gerava possibilidades de cura integral da consciência, mas ao mesmo tempo poderia, dentro das confusões conceituais em torno desse nome, gerar também muitos adoecimentos, principalmente pelas noções distorcidas acerca do tema pecado, que dentro de uma noção etimológica no texto bíblico, não está vinculada a noções de certo e errado dentro das nossas leis civis, mas está vinculada à ideia de hamartia, que no grego significa apenas erro em relação ao alvo, desvio de rota. E aí, dentro dessa inquietude de perceber que a espiritualidade, dentro do nível consciencial do sujeito que a experimenta, poderia gerar cura ou gerar adoecimento, nós fomos pesquisar o tema na teologia. Então, meu mestrado foi vinculado à ideia de consciência sobre Deus, por metáforas conceptuais no quarto evangelho, que é o evangelho de João, e a gente tentou fazer um link entre hermenêutica bíblica e linguística cognitiva. A partir do momento que nós concluímos esse trabalho, houve uma necessidade de nós construirmos uma escola, já que apenas o atendimento no consultório estava insuficiente para a gente conseguir gerar possibilidades de desenvolvimento de sujeitos autênticos, e não de discipulado que vira mero repetidor de códigos de bem apreendido, mas que não está vibrando no nível da centralidade, numa sensação genuína de liberdade interna. Então nós montamos o Centro da Consciência, Escola de Autoconhecimento, aqui no Vila Paris, perto do Mosteiro das Beneditinas, a fim da gente conseguir construir possibilidades de desenvolvimento de uma espiritualidade que gera sensação de liberdade. Dentro da medicina hipocrática, que não é a medicina vigente aqui no Ocidente, porque aqui nós estamos muito movidos pela medicina galênica, que é muito especialista, ao invés de pensar de maneira sistêmica e holística. A medicina hipocrática considera a espiritualidade construção de um sentido de vida mais profundo. Então é isso que nós vamos tentar trabalhar hoje aqui, que é o meu tema do doutorado nesse momento. A gente está estudando esse tema aqui, consciência multidimensional, tentando observar como as noções do eletromagnetismo, na mudança de faixa vibratória da consciência humana, pode colaborar para a construção de um sentido de vida mais profundo, mas em uma espiritualidade libertadora. Não numa espiritualidade em que eu fico imitando equações externas.
mas que eu consiga, num processo de autoconhecimento, experimentar as minhas mais altas capacidades físicas, emocionais, mentais e espirituais e construir uma equação pessoal, particular e intransferível de Deus. Deu para acompanhar? Ótimo. Às vezes o pessoal fala que eu falo muito rápido, aí vocês me freiam, tá? Qualquer coisa. O tema, então, é ativação da espiritualidade em tempos difíceis, autoconhecimento à luz da consciência multidimensional. Nós vamos fazer da seguinte forma: uma análise geral do título e do subtítulo, para que nós possamos nos afinizar, porque viemos de lugares distintos, estamos com energias heterogêneas, nós precisamos ir assentando e criando uma homogeneidade e gerando uma unidade vibratória para que a gente consiga, no fluxo e refluxo eletromagnético entre nós, co-construir uma ambiência física e uma psicosfera favorável para que nós sejamos verdadeiramente tratados na noite de hoje. Isso significa que a resultante aqui, hoje, ela não nos coloca como ouvintes numa postura de passividade e quem está falando unicamente numa postura de atividade. Não. No nível energético isso é ilusão, porque eu só conseguirei irradiar e emitir um conteúdo dependendo do estado vibratório de cada um aqui presente nos diversos níveis que coexistem aqui. Isso significa que o mesmo ser que fala, em termos energéticos, é o ser que ouve. Isso significa que nós precisamos nos manter inteiros e lúcidos de que nós estamos como diferentes membros de um só corpo, co-construindo, pelo poder da intenção, possibilidades de encurtamento vibratório, e a partir do encurtamento da onda, da elevação da frequência, nós conseguirmos acessar verdades muito sagradas que vão nos trazer harmonização, saúde, integração e cura. Tá bom? Então, boa palestra para nós todos. Bom estudo para nós todos. Bem, nós vamos começar então refletindo. Isso aqui é porque essa palestra eu já dei lá no Centro da Consciência. Lá é uma escola de autoconhecimento que visa a harmonização da consciência pelo reajuste eletromagnético das dimensões espirituais, mentais, emocionais e físicas. E aí a gente vai trabalhar a noção de consciência multidimensional. Como aqui tem uma base espírita, correto? Nós vamos trabalhar a partir da questão 92 do Livro dos Espíritos, onde Kardec está refletindo sobre o princípio de ubiquidade, que é a capacidade de um único espírito se fazer presente simultaneamente em diversos pontos do espaço, e o Kardec está interessado em saber se o espírito se divide. Os espíritos vão dizer que o espírito não se divide, mas como um sol, ele é capaz de, por seus raios, se manifestar em diversos pontos do globo. Essa resposta da questão 92 está muito baseada em reflexões de São Tomás de Aquino, do pensamento escolástico, que usava muito o Sol como uma referência para gerar explicações. A espiritualidade, então, usa o Sol como uma referência concreta para os nossos sentidos, para que nós possamos, a partir disso, entender os princípios de ubiquidade. Na questão 92A, o Kardec vai perguntar se todos os espíritos se irradiam com igual força. O que vocês acham que os espíritos respondem? Não. Eles respondem: longe disto. Isto dependerá do grau de depuração do espírito. Ok? Então nós vamos ter na questão 92 essa frase: cada um de nós é um centro que se irradia para diversos lados. Aqueles espíritos que estão mais embotados, o que significa isso? Que a linguagem material predomina na energética consciencial em relação à linguagem espiritual, tendem a ter um poder irradiatório menor. E por terem poder irradiatório menor, têm poder co-criador menor. A tendência, então, é que eles se comportem como consciências mais novas, com menos experiência no tempo e no espaço.
Isso as coloca como orbitadoras das consciências mais velhas, cujo poder irradiatório é infinitamente maior, porque já teve mais experiência no tempo e no espaço, portanto, tem as suas capacidades mais desembotadas, fazendo com que a energia espiritual dessa energética consciencial tenha mais poder e se predomine sobre a linguagem material, conseguindo se fazer presente em ondas mais longas, em frequências mais baixas, gerando referencial de luz. Deu para acompanhar? Ótimo. Então vamos lá. Então, quando a gente pensa nos fenômenos de radiação, a partir da questão 92, que cada um de nós é um centro que se irradia para diversos lados. Aqui nós estamos num plano bidimensional, eu estou usando um asterisco, mas nós temos que imaginar um centro se irradiando de maneira tridimensional para todos os lados. Se eu penso, então, que eu sou um centro que se irradia para diversos lados, eu vou observar que a maneira como os meus raios se comportam quando eles estão mais próximos do centro é diferente da maneira como esses mesmos raios se comportam na periferia dessa manifestação. Quando a gente pensa nisso, então, e a gente pega, por exemplo, um desses raios e vai analisar, nós vamos observar dentro dos estudos de psicologia, especialmente na psicologia transpessoal e dentro dos estudos da física moderna, nos estudos de física quântica, que vai existir, então, um paradigma de multidimensionalidade, tá? Quando a gente pensa nisso, então, eu tenho um centro que se irradia para diversos lados. Essa irradiação tende a ser de ondas muito curtas, quando está mais próxima do centro, e ela vai perdendo força à medida que se irradia. Então nós vamos ter a experiência de dimensão espiritual, dimensão mental, dimensão emocional e dimensão física na periferia, tá? Então, nesse contexto, o nosso nível de consciência diz respeito à qualidade da nossa resposta ao jogo de influência e de influenciação em que estamos inseridos. De acordo com a questão 621 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, qual é a resposta? Na consciência. Mas nós falamos consciência, consciência, como se todos nós estivéssemos falando a mesma coisa. Mas nós precisamos juntos procurar o nosso referencial primeiro, que de acordo com a questão 625 está ligada ao guia e modelo da humanidade para os cristãos, que é a figura de Jesus Cristo. Menor resposta de O Livro dos Espíritos, Jesus. Quando a gente vai, então, na referência de Jesus, nós não podemos ficar presos à obra de Kardec. Apesar de ela ser a nossa referência de espiritualidade, ela mesma se diz evangélica, filosofia espiritualista, de acordo com a folha de rosto lá do Livro dos Espíritos, que procura ter Jesus como guia e modelo. Então nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas, Novo Testamento e Antigo Testamento, que fundamentam o Novo Testamento. Quando a gente estuda a palavra consciência no grego, que é o texto do Novo Testamento é escrito em grego, nós vamos ter uma palavrinha que é conhecida como syneidesis, que é a tradução de consciência para o português, e a palavra syneidesis significa faculdade de se perceber o maior número de elementos possíveis do meu aqui e agora. Então, a consciência está atrelada à capacidade de perceber. Quanto mais sensível eu me torno e quanto mais espiritualizado eu me torno, maior a minha capacidade de percepção. Quanto menos desdobado, quanto menos desperto, quanto mais materializado, as informações sutis das ondas mais curtas funcionam como silêncio para a minha percepção, tá? Então, o nível da minha consciência
vai estar ligada à resposta que eu dou à vida nesse jogo de fluxo e refluxo que existe no mundo das relações, tá? Então é disso aqui que a gente vai conversar hoje, para falar de ativação da espiritualidade em tempos difíceis, tá? Quando a gente pensa nisso, então, nós temos o centro norteador vinculado, segundo os estudos de espiritualidade oriental, que também são corroborados pela literatura espírita, principalmente nas obras de Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ter a glândula pineal no meio do nosso cérebro, funcionando dentro daquela linguagem dos chakras, sabe? Como um portal energético de acesso às frequências mais altas e de experiências mais finas daquilo que nós chamamos Deus, correto? Correto? Quando a gente pensa nisso, então, a gente tem a glândula pineal funcionando em termos de espiritualidade corpórea como centro norteador da manifestação da consciência energética, tá bom? Dessa forma, nós vamos ter o centro da consciência vinculado no nível corporal à cabeça. Mas a maioria das pessoas, quando pensam em centro norteador na dimensão material, tendem a responder que o centro está vinculado ao centro gravitacional. Então eles tendem a colocar a referência de centro no meio do corpo. E isso está extremamente atrelado aos pensamentos cuja frequência dentro da cinesiologia estão vinculados a uma frequência de 175 Hz, que vai estar ligada ao egoísmo, onde o centro das manifestações da consciência se restringe a uma percepção voltada para o próprio umbigo. Ao passo que no nível espiritual eu me torno ereto para conseguir vibrar pelo centro eletromagnético. Está dando para acompanhar esse raciocínio? Isso aqui está dentro da antropologia paulina. Nas cartas de Paulo a gente consegue estudar sobre isso. E ele diz que, por exemplo, que o fruto da impiedade é a injustiça. Só que impiedade, no grego, assébeia, significa não reconhecimento de Deus. Ou seja, o fato de eu não reconhecer Deus faz com que as minhas ações não sejam justas. Porque se eu estou com a minha percepção voltada para o meu próprio umbigo, o centro norteador da minha manifestação consciencial tende a ser mais material ou mais espiritual? Mais material. Então, se eu estou apenas ocupada de princípios de lei material, significa que eu estou sem capacidade de percepção de princípios de lei espiritual. Isso faz, então, com que as minhas ações, mesmo que no meu ponto de vista estejam sendo coerentes com aquilo que eu dou conta de perceber, dentro de uma ótica macrocósmica, ele não está pautado na extrema justiça. Deu para entender? Só que a partir do momento que eu saio da impiedade e eu entro na piedade, ou seja, eu entro no reconhecimento de Deus, eu passo a ter ações justas. Então eu fico justa, ereta, ok? Está na teologia de Paulo, nas suas cartas paulinas. Quando a gente pensa nisso, então, eu já sou multidimensional quando eu reconheço que para eu ativar a espiritualidade profunda, eu preciso levar a minha força física, a minha força emocional, a minha força mental e a minha força espiritual para uma experiência cognitiva de voltar para a atenção na pineal, na cabeça. Eu preciso criar um método de experiência de voltar para o mais dentro possível que eu dou conta de experimentar dentro das minhas possibilidades e limitações. E segundo o raciocínio da espiritualidade,
essa altíssima frequência está atrelada dentro de uma fisiologia mística, nas noções de espiritualidade corpórea, à glândula pineal. Tá? Então, quando a gente pensa nisso daqui, nós já somos multidimensionais com 4 dimensões básicas: físicas, emocionais, mentais e espirituais. Isso aqui está associado ao Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 10, dos versículos 25, perdão, capítulo 10, versículos 25 a 28, tá? Quando chega uma pessoa perto de Jesus e fala assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Vocês lembram dessa passagem? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: como você vê? Como você interpreta? Jesus leva em conta o grau perceptual do seu interlocutor. E aí o moço responde: a lei diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com toda a tua força. Eis o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: respondeste bem, faze isto e viverás. Aplica isso e aí você terá vida. Coloca isso em ação, transforme isso em atitude que você vai viver, ok? E aí, quando nós pensamos nesses versículos, nós vamos ver: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, dimensão emocional. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, dimensão mental. Aí nós temos a ideia do raciocínio espiritual, que a espiritualidade nos traz, que a alma é um espírito encarnado. Lembram? Então ele fala: com toda a tua alma, espírito encarnado. Então é força física. E com toda a tua força. Então nós vamos ter as funções do espírito. Nós vamos ter as 4 dinâmicas. Ama a Deus com essas 4 dinâmicas. E ama o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ter, dentro dessa ideia de espiritualidade, ter uma noção vinculada à questão 27 de O Livro dos Espíritos, que vai dizer que na nossa dimensão tudo se resume em Deus, Espírito e matéria, ok? Só que se eu penso em Deus para fora de mim, e eu vou criar uma interpretação linear, mecanicista, cartesiana, eu vou fragmentar essa experiência. Mas se eu vou para o paradigma holístico, sistêmico, ecológico, eu vou, de acordo com a questão 1 de O Livro dos Espíritos, entender que Deus é a causa primária de todas as coisas, funcionando como a inteligência suprema. Então, para eu ir na causa da causa, da causa, da causa, da causa de mim mesma, eu vou olhar para fora? Não é isso que a questão 919 do Livro dos Espíritos nos sugere. Porque o Kardec vai perguntar lá: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de vencer as suas más inclinações ainda nesta existência? O que a espiritualidade responde? Vocês lembram? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu vou conhecer a mim mesma só olhando para fora? Não, então peraí. Nós precisamos associar, dentro das limitações da nossa encarnação, dentro da linguagem material em que nós estagiamos, que as possibilidades de nós experimentarmos Deus, de nós acessarmos a memória da filiação divina, de nós acessarmos a memória do quanto nós somos amados e respeitados pelas forças naturais. Eu só vou conseguir fazer isso se eu for em busca da causa de mim mesmo. E aí nós vamos aplicar em nós, de acordo com esse trabalho aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6. Porque Jesus é interpelado pelos discípulos sobre a questão da oração,
Também lá no Evangelho de Lucas tem essa passagem em que Jesus vai ensinar a oração universal do Pai Nosso. Vocês lembram dessa parte? E aí, no Evangelho de Mateus, existem 2 versículos, o 5 e o 6, do capítulo 6, que para nós é código de ascensão. É código de transformação energética. Jesus diz assim: tu, quando orardes, não faça como os escribas e fariseus que estão orando apenas nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a recompensa. Tu, quando orardes, entra no teu quarto e orando ao teu Pai que vê em secreto, o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando a gente pensa nisso, então, nós vamos trabalhar com qual a experiência de Deus? Deus transcendente ou Deus imanente? Deus imanente, Deus dentro. Nós precisamos, então, nos ancorar em termos de desejo sincero de ativação de espiritualidade numa experiência de Deus dentro. Se não for assim, não tem problema. As próprias experiências no tempo e no espaço irão nos desiludir e as circunstâncias irão nos constrangir e não vai ter nenhum lugar possível para a gente correr que não seja para dentro da gente mesmo. Ok? Não tem problema. Cada um no seu tempo e nós vamos respeitando. Por quê? Porque já aprendemos pela experiência que somos respeitados. Pela espiritualidade que carinhosamente nos tolera, nos aguarda, né? Sutilmente nos educa dentro das possibilidades da nossa receptividade. Não é mesmo? Então, quando a gente pensa nisso daqui, eu preciso entender que se eu desejar ativar a espiritualidade em mim, não basta eu ter deslocamentos físicos, sair da minha casa, sentar e assistir uma palestra sobre espiritualidade. Eu preciso realizar deslocamentos vibratórios. Eu preciso realizar viagens energéticas, encurtamento de onda, aumento de frequência. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso me dar experiências de interiorização. Na questão 244 de Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar assim: os espíritos veem a Deus? O que vocês acham que eles respondem? Os espíritos mais simples e ignorantes apenas o sentem e o adivinham. Mas os espíritos mais velhos, que eles vão chamar de superiores, o veem e o compreendem. Se nós desejarmos ver e compreender Deus, nós precisamos voltar para dentro e ativar consciência. E ativar consciência é desenvolver percepção, é refinar os meus sentidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, fé humana e divina, os espíritos vão dizer, um espírito protetor, né, 1863, vai dizer o seguinte: o magnetismo é a maior prova da fé posta em ação. E nós não conseguimos até hoje realizar mais do que nós estamos realizando, porque a maioria de nós ainda reduz a imagem de Jesus Cristo a um chefe de religião. Mas se nós entendermos que Jesus Cristo é mediador dentro da nossa estrutura de planeta, entre a humanidade e Deus, e eu mudar a minha relação com esse mediador, que me apresentou Deus como Pai, transcendendo as noções filosóficas de Deus Criador, é Deus Pai. E se eu com essa experiência volto para dentro e acesso, eu desenvolvo percepção e eu desemboto os meus potenciais. E aí nessa
sequência de argumentos lá no item 12 do capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo, esse espírito protetor continua. Se o homem estivesse bem persuadido das potências, das qualidades que ele já traz em si mesmo, em germen, ele estaria realizando hoje o que outrora foi considerado milagre e prodígio, mas que na verdade não passa de um mero desenvolvimento das capacidades humanas. Capacidades humanas. Humanas. Nós estamos sendo convidados, dentro de uma ativação de espiritualidade, a nos humanizar. Ó, é o tema do congresso. Nós somos convidados a nos humanizar. E quanto mais humanos nós conseguirmos ser, mais divinos seremos. Dentro dos caminhos de ascese, os grandes ascéticos usam o termo theosis no grego. Deus em grego é theos. Então a theosis, o que significa? A capacidade de eu assumir o meu dom de ser humano e ativar em mim as capacidades humanas. E as capacidades humanas, elas são capazes de harmonizar e ancorar as forças animais em nós, as forças vegetais em nós, as forças minerais em nós, e nos colocar com uma responsabilidade planetária de ascendermos coletivamente enquanto família que nós somos, numa perspectiva de corpo de Cristo, numa perspectiva de corpo de Cristo. Isso não é brincadeira, e nós precisamos levar isso a sério agora. É agora, é aqui, neste momento que nós estamos em relação. Vamos acordar a nossa percepção para essa seriedade, porque nós precisamos disso, nós estamos com fome disso, nós estamos com saudade disso. Nós estamos com saudade disso. E nós precisamos, desde já, trabalhar enquanto seres multidimensionais que somos. E assim nós vamos ser capazes de ativar nossa espiritualidade. Ativar a espiritualidade não é esquecer a dimensão física, não é esquecer a dimensão emocional, não é esquecer a dimensão mental e só pensar em dimensão espiritual. Isso é desrespeito à lei natural. O que gera a evolução da consciência é dinâmica, movimento, dinamização consciente das potências, para que nós consigamos cumprir o que está lá no prólogo do Livro dos Espíritos, na cepa da uva, lembra? E que eles vão dar explicação do que é a cepa, e eles vão falar sobre a necessidade da quintessenciação da matéria pelo trabalho do Espírito. E é isso que nós estamos sendo convidados a fazer. Desembotar nossas capacidades, para que nós possamos descer com códigos muito sagrados, para que nós possamos ter uma rotina material coerente com a nossa natureza espiritual. Uma rotina diária que honre a nossa multidimensionalidade, em que a gente possa ser feliz cuidando do corpo, ser feliz cuidando das emoções, ser feliz de ter ego e de conseguir colocá-lo como operacionalizador na vida material, de nós sermos capazes de cuidar das nossas carências, aprendendo a nos nutrir do amor que nós irradiamos, de nós sermos capazes de sermos honestos com a nossa verdade íntima, com autenticidade, sem ficar tão preocupado em atender às expectativas alheias a nosso respeito. Que nós possamos desembotar nossas capacidades intuitivas, desenvolvendo empatia, sendo capaz de transitar pelo diferente em profundo respeito, mas sem se perder, para que nós consigamos viver uma espiritualidade profunda de ser quem nós somos. Nem mais, nem menos. Ser quem nós somos. Seres humanos em processo de desembotamento das potencialidades. Isso é a ativação da espiritualidade. Tá dando para acompanhar? Nossa, eu tô falando tanto. Eu lembrei do tanto de slide que eu tenho ali. Vai dar tempo não. Depois a gente marca uma segunda
segunda parte. Então, a dimensão espiritual da consciência, ela não está limitada a crenças religiosas. Eu vou fazer uma matéria no doutorado agora que chama espiritualidade não religiosa. E uma outra que chama espiritualidade ateia. Porque espiritualidade significa construção de sentido de vida mais profundo. Então, não está limitada a crenças religiosas. Existem religiosos que estão longe de vivências de espiritualidade profunda. E existem pessoas que estão sem vínculos ostensivos com determinada religião e que estão vivendo espiritualidades profundas, libertadoras e se colocam como canais verdadeiros e sinceros de energias muito altas em favor do bem comum. Porque são consciências que já entenderam que o bem-estar pessoal está indissociado do bem coletivo e há um esforço dentro das capacidades em que já se tem de harmonizar a si mesmo, colaborando com o todo. Tá? Então, a dimensão espiritual vai estar vinculada aos dons, às tendências, às aptidões, às vocações, que, se estão ativadas, vão te conduzir para um nível. Se elas estão adormecidas, elas vão te manter em outro nível. Então, nós precisamos entender que nós somos dotados de dons, dotados de tendências maravilhosas. Nós todos temos aptidões, nós temos vocações, e nós somos capazes de ativar isso. Pode falar. Essa questão que você falou, que tem pessoas, né, que estão interagindo consigo, pensando na coletividade. Sim. Aí eu fico pensando, como que elas chegaram nesse nível de consciência? Já que a gente tem um padrão cultural de ensinar, né, aos filhos, né, a religião, amar a Deus, apresentar, né, a Cristo, né, como guia e modelo, né? Isso. Então eu fico pensando assim, porque... Eu poderia te dar duas respostas. Se você fosse unicista, não acreditasse em reencarnação, eu te daria uma resposta. Tá. Se você cultiva uma percepção reencarnacionista, eu te daria outra resposta, tá? Mas eu estou partindo do paradigma que você é reencarnacionista porque você está nessa casa, ou não? Sim. Você cultiva internamente uma crença de que a reencarnação é uma lei natural? Sim. Então eu vou te responder a partir desse lugar por causa do tempo, mas eu poderia te dar respostas segundo o nível da sua percepção, tá? Então, segundo a percepção de quem cultiva a reencarnação como uma lei natural, nós não podemos esquecer que o espírito já chega com informações. Sim. E que vão chegar a níveis materiais da consciência que o Emmanuel vai chamar de ideias inatas. Tá. Entende? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo você também vai conseguir informações sobre isso, sobre as ideias inatas, tá? Você me fez lembrar daquele moço que foi designado para ser o mestre da Sociedade Teosófica, Krishnamurti. O Krishnamurti, ele nasceu já com o papel, ele foi ensinado de que ele seria um mestre da Sociedade Teosófica. E aos 16 anos ele assumiu o posto. Sabe o que ele fez? Eu, como mestre da Sociedade Teosófica, fecho a Sociedade Teosófica. Porque aqui nós precisamos aprender a ser mestre de nós mesmos. É legal? Ele é legal esse cara. Depois vale a pena pesquisar, tá? Então, essa coisa do ensinar faz parte de força de cultura. E tem muitas pessoas que são rotuladas porque são, né, não acreditam, são ateias. Então, é importante, né, a minha irmã ver se sentir culpada, porque o filho dela não acredita em Deus. Então, Aí nessas horas vale a pena estudar o fenômeno da consciência humana, vale a pena estudar fenomenologia,
Nessas horas vale a pena você estudar um pouquinho de psicologia e vale a pena você praticar a compaixão e o amor. Vale muito a pena, porque de acordo com as pesquisas sobre os fenômenos da percepção, a realidade não existe. O que existe é a percepção. Você é o que você percebe. E o que você percebe revela a sua vibração. O mal é uma ficção, né? Depende de quem percebe. Se pra você é uma ficção, eu respeito. Entendeu? Nós precisamos ir aprofundando a reflexão sobre o tema, tá? O mal e o bem são questões extremamente relativas. E o próprio Kardec estudou isso, tá? A partir da questão 629 de O Livro dos Espíritos, o Kardec estudou sobre isso, tá? Ele vai perguntar assim, qual é a noção que nós podemos ter de moral? O que é moral? Questão 629. Aí os Espíritos vão dizer, moral é a regra de bem proceder, fundamentada na observância da lei de Deus. Olha aí de novo a observação, a percepção, tá? 629. E aí ele vai fazer várias questões a partir disso, questão de bem e mal. E aí lá na questão 634 ele vai terminar o raciocínio falando assim, mas Deus, sendo Deus, Ele não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? E aí os Espíritos dão uma resposta maravilhosa. E aí eles falam assim, já vos dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles vão falar isso lá na questão 115 a 119. Já vos dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. O homem só sabe o que é subir e descer porque ele teve contato, experiência com as montanhas. O homem só sabe o que é corpos duros porque ele esteve em contato com as rochas. Portanto, é necessário que o espírito adquira experiência. Aí eles terminam, é para isto que ele nasce em um corpo. Ou seja, as experiências no tempo e no espaço é que vão nos acordando as sutilezas da lei. Tá? Experiência. Nossa, nem sei para que eu tô falando isso. Nós entramos aqui no loop de conversa. Tá, deu para entender? Podemos seguir? Pode. Ótimo, então vamos lá. A dimensão mental da consciência, ela não está ligada só ao desenvolvimento de intelectualidade. Mental, racional, cartesiano, capacidade de colocar o conhecimento em caixinhas, está vinculada ao nível do ego. Nós também temos um mental intuitivo, vinculado à hipófise. Então nós vamos ter o desenvolvimento do poder da vontade, o desenvolvimento das capacidades intuitivas, as habilidades intelectuais, e isto vai influenciar a maneira como eu percebo a mim mesmo, a maneira como eu percebo o outro e a maneira como eu percebo o outro com letra maiúscula, se eu vou conceptualizar sagrado ou não, né? Quando os espíritos vão falar de lei de amor, eles falam assim, até mesmo os espíritos mais vis amam, mesmo que seja algo material, mas eles amam. Então, essa experiência aqui, ó, de sagrado, com letra maiúscula, também está vinculada à capacidade perceptual, e isso está ligado ao desenvolvimento da consciência. Tá bom? E vamos lá. A dimensão emocional estará ligada à maneira como nós vibramos os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos instintos. A dimensão emocional será a reguladora básica da sexualidade humana. E quando nós estamos falando de sexualidade, nós não estamos restringindo ao orgasmo físico, nós não estamos restringindo a ato sexual, a penetrar e ser penetrado, não. Nós estamos falando de prazer de existir, prazer de viver, gratidão de ser.
gratidão de viver. Isso está vinculado à sexualidade. Ativação da espiritualidade sem cultivo de saúde da sexualidade não existe. Não existe. E esse tema ele é tão forte que ele foi a base dos primeiros estudos de psicologia, em que Freud vai trabalhar a noção de libido. Lembram? E depois Jung vai dar uma afastadinha do primeiro paradigma, dizendo, ok, o libido é muito importante, mas também existem questões importantes de ordem sutil, de espiritualidade, de mística, do nível simbólico, do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal. Tá bom? Continuando. E a dimensão física vai estar ligada ao corpo, aos 5 sentidos, à rotina material da individualidade, sendo um instrumento sensório do fenômeno universal de fluxo e refluxo magnético. Então, dentro dessa dimensão que nós estamos encarnados, a espiritualidade, ela é corpórea. Eu preciso entender que eu tenho um sentido existencial de educação da minha visão, de desenvolvimento da minha capacidade auditiva, olfativa, palato-sensorial, tátil, que esses 5 sentidos bem trabalhados acordam um 6º sentido. Então o corpo, ele é, extremamente ligado ao desenvolvimento da espiritualidade. Por quê? Porque, segundo os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência está vinculada à percepção. Como é que você percebe? Por meio dos seus sentidos físicos. Então, o Emmanuel, ele tem uma mensagem em que ele diz assim: se todos os núcleos individuais de poder, ou seja, nós, cada um com seu núcleo, se todos os núcleos individuais de poder estivessem bem educados em suas potências, sabendo enxergar melhor, ouvir melhor, falar melhor, sentir gosto melhor, sentir cheiro melhor, sentir as experiências táteis de maneira melhor, nós já estaríamos em uma condição coletiva de paz. Não. Acabou a bateria? Sim, eu acho que eu esqueci meu carregador. Alguém tem carregador de MacBook? Não tem problema não, eu vou falando aqui que vem na minha cabeça. Melhor está sempre acontecendo. E aí, o que eu ia trabalhar em seguida? Muitas coisas que eu não vou lembrar, mas eu vou falar o que seja possível dentro das forças da sincronicidade. Quando a gente pensa então nessas 4 dimensões básicas e vai para o nível da espiritualidade corpórea, e eu tenho o meu corpo como o primeiro passo da ascensão energética, eu vou atrelar esses 4 níveis básicos em 7 níveis principais, que estarão atrelados ao sistema endócrino. Então nós vamos ter pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, região aqui do plexo, testículos e ovários e as suprarrenais, como elementos de uma leitura corporal que nos trarão informações que podem nos auxiliar à ativação da nossa espiritualidade. Aqui eu tenho ela em... como chama? Não, eu tenho no meu celular. Pode mandar aqui para esse, ó. Tá no meu e-mail. Ah, aqui não tem internet, né? Tá, pode tentando aí com alegria, que eu vou falando aqui com alegria. E a gente vai trabalhando aqui com alegria. E aí, nessa perspectiva, nós vamos ter 7 níveis existenciais que vão nos dar parâmetro de medida. Isso é dimensão. Parâmetro de medida. Então, eu vou ter, dentro por exemplo, da filosofia hindu, que trouxe no sânscrito a palavra chakra, que significa roda, círculo, né? Nós vamos trabalhar 7 níveis principais
de acordo com uma divulgação dessa teoria ocidentalizada. Porque se nós formos lá nos Upanishads hindus, nós vamos ter teoria sobre chakra de 121 chakras. Entendeu? Nós vamos ter inúmeras possibilidades no Kundalini Yoga para falar disso. Tradições milenares que já nos ensinam a trabalhar a ativação da espiritualidade pelo corpo. Pelo corpo. Segundo o raciocínio da evolução da consciência, eu só adquiro experiência passando por experiência. Eu só sou experiente porque me dei experiências no tempo e no espaço, correto? Então eu só vou conseguir transcender o corpo incluindo-o em meu processo. E muitos de nós no desenvolvimento da espiritualidade, dentro de uma lógica dualista que fragmenta corpo e espírito, está tentando negar os sinais do corpo, está tentando abafar as vicissitudes que o corpo está manifestando, como se isso fosse espiritualidade. Mas isso é ilusão. Porque nós vamos tamponar, e uma hora explode. E aí isso pode voltar de maneira muito desorganizada do centro para a periferia, gerando adoecimentos desnecessários, se nós estivéssemos conscientes da lei natural e acolhendo todos esses processos como parte do processo ascensional de ativação da espiritualidade. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, dentro da psicologia transpessoal, tem um cara chamado Ken Wilber, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, que ele fala o seguinte: eu só consigo transcender os níveis mais materiais se eu incluo. E a partir do momento que eu incluo esses níveis mais periféricos, eu vou saturá-los. E a partir do momento que eu saturo, eu verdadeiramente transcendo. Se eu não vivo com inteireza essas facetas mais materiais para transcendê-las, eu queimo etapas nos processos de ativação de espiritualidade, tentando, dentro de um linguajar de senso comum, ficar nas pontas dos pés. Ai, dá até câmera. Ficar na ponta dos pés, mas ninguém fica na ponta dos pés por muito tempo. Uma hora a vida vem mostrar: você está achando que você está em um nível, mas você está em outro. E aí nós somos desiludidos, graças a Deus. Que é uma bênção do processo ascensional, as desilusões. Porque elas vão revelar nossas carências, elas vão revelar nossos pontos cegos, elas vão revelar habilidades que estão adormecidas e que precisam ser acordadas, e isso é maravilhoso no processo, né? Apesar de que as nossas periferias esguelam, né? Desesperam. Continuando. Quando a gente pensa, então, nessa noção de espiritualidade corpórea em 7 dimensões, nós vamos ter palavras básicas para nortear a ativação da nossa espiritualidade. Porque as pessoas imaginam que ativar a espiritualidade é ficar pensando somente na teoria das espiritualidades vigentes, quando na verdade nós precisamos, segundo o raciocínio de Alcione no livro Renúncia, captar a palavra, conhecê-la, meditá-la, senti-la, para vivê-la. Então, se eu não trouxer para o nível do sensório e da aplicabilidade na vida, não vai servir muito para a ativação de espiritualidade. Porque nós precisamos quintessenciar a nossa vibração periférica. Fazer com que as nossas periferias vibrem em frequência mais alta, em ondas mais curtas, ficando mais translúcidas, criando menos resistência à irradiação mais central. Deu para acompanhar o raciocínio? Então eu faço o exercício de amar a Deus sobre todas as coisas, amo ao próximo e volto amando a mim mesma. Porém, dentro de uma noção eletromagnética, se eu tenho um centro com esferas circunscritas, no momento em que eu volto ao centro, no exercício de aprender a perceber o que eu sou capaz de chamar de Deus, de sagrado, de átomo, de energia, não importa o nome que eu der para isso, quando eu sou capaz de voltar à experiência cognitiva de centramento máximo,
amando a Deus sobre todas as coisas, no momento em que eu irradiar, eu não vou amar minha mãe melhor primeiro, não. Não vou amar meu pai melhor, meus amigos, meus inimigos, meu corpo, meu carro, meus papagaio, periquito. Não. Esse raio, ele vai experimentar-se também dentro do ambiente que nós estagiamos, no tempo e no espaço, e nós vamos sentir os primeiros benefícios dessa energia amorosa na nossa dimensão espiritual. Então, o mais próximo do nosso centro norteador é a nossa dimensão espiritual. Então, nós vamos sentir ali, ó, amor a Deus, faz contato com a centralidade máxima. Começou a amar o próximo, amor ativando espiritualidade, acordando dons, tendências, aptidões, vocações. Isso vai, em processo irradiatório, acordar a dimensão mental. Está fazendo sentido? Amor a Deus, irradiar amor ao próximo. Eu estou querendo aprender a amar meu vizinho melhor. Mas para eu amar meu vizinho melhor, não é transformação de periferia para núcleo. Segundo o raciocínio dos livros do André Luiz, é sempre transformação radical do núcleo para a periferia. Tá? Então, olha só. Voltou para dentro. Amor a Deus sobre todas as coisas, aumentou a frequência. Encurtou a onda. Irradiou, acordou potências espirituais. Essas energias, por efeito de onda, vão impactar as dimensões mentais, gerando alteração por força amorosa, que é onda curta, alta frequência, na cognição, na maneira de perceber, na maneira de nomear, na maneira de interpretar. Não está dando para acompanhar? Então, ama o próximo, espiritual, vem no mental, mudando a cognição, mudando a faixa do raciocínio, refinando a percepção, captando novos elementos de análise existencial, vem para o nível emocional, amando o emocional, gerando homeostase em nossas pulsões, que vão dos instintos mais viscerais às emoções primárias, que nós nunca nos libertaremos dela. Nós vamos ir para o caixão, sentindo medo, sentindo raiva, sentindo alegria, sentindo tristeza, sentindo nojo, sentindo surpresa. Nós vamos sentir. São emoções primárias, marcas antropológicas. Não adianta achar que evoluir é não sentir isso. É justamente o contrário. É assumir o que sente. E aí, depois que chegou na educação, em termos de homeostase do nível emocional, de balanceamento do nível emocional, não é deixar de experimentar determinadas emoções, é ter experiência para administrá-las e dar respostas mais centrais à vida, para descer para o nível físico, alterando a nossa organização, fazendo o que o Emmanuel nos sugere, evangelizando os nossos órgãos. O Emmanuel sugere isso, evangelize os seus órgãos. Acabou meu horário? Não. Ai, meu Deus, graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém ficou sem entendido. Quem foi? Você, assim, vai. Mais alguém? Você também? Tá, é porque já estamos encerrando lá, entendeu? Mais alguém ficou sem ser chamado? Não, né? Não, tá tudo tranquilo. Viu? Pode continuar. Ufa. Então, por um lado, eu tô achando até bom que os porque eram 61 slides, eu estava no 10. Eu estava no 10. Aí o que acontece? Depois, a gente está lá no corpo já, né? O raio já chegou lá na nossa estrutura física. Nós temos no corpo físico 7 octilhões de átomos. Você sabe o que é isso? É um 7 com 27 zeros. Nós somos uma estrutura de 7 octilhões de átomos. O Einstein, ele dizia: nós somos um turbilhão eletrônico regidos pela consciência. Nós somos um turbilhão eletrônico regidos
pela consciência. E a partir do momento que esses raios de natureza divina já estão chegando no nível físico, nós vamos ter que lembrar da estrutura do átomo, rapidinho, dentro de um pensamento assim, de ensino médio mesmo. Não vamos aprofundar nas estruturas do átomo, não. Mas, em linhas gerais, o raciocínio grosseiro é que nós temos no átomo um núcleo duro, com prótons e nêutrons, e nós temos os elétrons passeando de maneira quântica ali na eletrosfera, correto? Em 7 dimensões básicas. Nós estamos agora trabalhando também em 7 dimensões básicas. E dentro de uma perspectiva de teoria do fractal, nós temos o átomo trabalhado em 7 dimensões básicas. O que acontece com o elétron quando ele ganha energia no átomo? Ele se afasta do núcleo. E a partir do momento em que ele perde energia, ele libera luz, fótons, se aproximando do átomo, correto? Agora imagina as nossas estruturas atômicas recebendo energias de altíssima frequência. Não é assim aqui na nossa espiritualidade material, nós vibramos assim, ó, Deus, né? Mas vamos pensar numa espiritualidade de altíssima frequência. Deus. Pensa nesse nível de estrutura. Pensa essa energia. Deus penetrando você de dentro para fora. Encontrando menos resistência material. Imagine o que vai acontecer com a gente. Mudança de paradigma. Mudança de paradigma. Você vai mudar seu jeito de comer. Você vai mudar seu jeito de dormir. Você vai mudar seu jeito de respirar. Você vai mudar o seu jeito de beber água. Você vai mudar o seu jeito de se relacionar afetivamente. Você vai ter transformação existencial. E quando a gente tem mudanças de hábito na rotina, o que acontece? Transformações emocionais, transformações mentais, transformações espirituais. Eu mudei a faixa vibratória, de repente, por mudança de faixa, cenários são desconstruídos, rupturas acontecem, mas o novo chega, novas pessoas que conseguem falar minha linguagem se aproximam, e aí nós vamos vivendo o processo natural de viver a ativação da espiritualidade. Tá dando para acompanhar? Como que vai funcionar isso então? Nós vamos, a partir de um esforço sincero de nos educar, que segundo o raciocínio do Kardec está vinculado dentro de uma noção Pestalozzi, né? Isso. A arte de formar caracteres, ou seja, eu vou me educar. Então, de uma maneira artística, eu vou formar novos caracteres, trazer para mim novas formas de vibrar o meu caráter. E quando eu vou fazendo isso, eu vou desenvolvendo a habilidade de me ler. E a partir do momento em que eu vou conseguindo ler a mim mesmo, perceber a mim mesmo, interpretar a mim mesmo, voltando para dentro e reconhecendo as minhas possibilidades e também as minhas limitações, eu sou capaz de aceitar o outro, de aceitar as circunstâncias, de aceitar tudo que me chega com empatia, compreensão, respeito, compaixão, né? Com consciência, presença e liberdade íntima. Eu sou capaz de viver a cruz. Eu sou capaz de viver a cruz. As pessoas, dentro de um senso comum, tendem a dizer que a cruz é símbolo de sofrimento no cristianismo. Isso só vai revelar o nível de percepção delas da realidade. Mas existem outros níveis, mais altos. E dentro de um cristianismo primitivo, onde espíritos de escol tutelam com toda a paciência do mundo essa ascensão
paulatina e respeitosa das teias espirituais, dentro das frequências da multidimensionalidade cósmica, nós vamos ter o símbolo da cruz como sinônimo de obediência total à vontade do Pai. Stauros, no grego, cruz, significa obediência total ao Pai. Isso por liberdade. Eu escolho obedecer. Eu sou livre para não obedecer, mas eu escolho obedecer. Eu escolho. Eu decido. Eu sou livre para. E nós temos o Jesus antropológico ali no enredo dos evangelhos, né? Dizendo lá perto da crucificação, ele já estava num nível de frequência muito mais alto. Então ele conseguia ver jogos de probabilidade que a massa não conseguia. Ele já sabia o que o aguardava dentro das tendências, das resultantes, das variáveis possíveis de serem interpretadas daquele agora. E aí ele se recolhe e sobe ao monte, assumindo a linguagem da periferia. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E ele foi para a cruz. E foi crucificado lá no Gólgota. Lembram no Evangelho? Que significa, na língua portuguesa, crânio. Crânio. Vamos para o nível da Eu sempre embolo a língua quando tem alguma brecha. Deixa eu centrar aqui. Vamos voltar aqui para o raciocínio do Gólgota, onde Jesus é crucificado. Ele foi crucificado em termos simbólicos no crânio. Joga isso para dentro de uma espiritualidade de Deus imanente. Usa a figura de Jesus como uma frequência crística dentro de você. Vai lá no nível do seu Gólgota. Ali vai ter uma cruz. Essas energias centrais vão nos conduzir para lugares que os nossos egos não vão querer. Mas se nós vivermos em processo diário de exercício, de ativação de um sentido de vida mais profundo, o meu ego vai falar: não, 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 não. E pelo centro, reconhecendo-nos multidimensionais, nós vamos acolher essa energia, importar essa energia numa profunda elegância moral. E nós vamos passar pelas experiências para que elas passem. E à medida que elas passarem, se elas forem vividas com integridade multidimensional, elas não voltam. Elas passam. Agora, se ela não é vivida na honestidade possível do seu grau consciencial, elas voltam. E aí já temos material de estudo para 6 meses. O que é que tem voltado de maneira repetida nas nossas existências e que nós não estamos tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir para aprender com os sinais? Ótimo. Ó, deu certo? Deu. Então pula aí um tanto de coisa, porque já são 9h17. Vou colocar no... Põe no corpinho. No corpinho? É, cadê meu negocinho? Eu queria colocar... Tá aqui, ó. Tem como colocar aí? Esse aí? Ah, isso aqui. Aqui seria a experiência de multidimensionalidade. Não tá tão visível para o pessoal do fundo, né? Mas eu tô vendo aqui que os enfeitinhos de festa junina estão nas cores do arco-íris, né? Tem a ver com o que a gente está trabalhando aqui. Porque nós vamos usar como base metafórica o espectro visível da luz, né? Então deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse já está lá na frente. Tá lá na frente. Tá bom. Passar. Aqui eu vou ter o nível do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta,
como base metafórica, tá, gente? É metáfora. Mas com isso nós conseguimos universalizar o discurso, conseguindo tratar do assunto da evolução da consciência com aquela senhorinha do Vale de Jequitinhonha, lavadeira, que não tem nem estudo primário, mas ela sabe as cores, porque esse é um conhecimento universal. Então eu vou falar com ela, volta pro seu violeta. Vai lá no violeta. Aí ela, volta para dentro. Agora eu posso falar também com aquele ateu, pós-doutorado, na física. Eu vou falar com ele a partir de uma linguagem que seja acessível para o universo dele. Nós vamos falar de onda, frequência, radiação, tá? Comprimento de onda, ressonância, sintonia, tá? Então, ótimo. E aí aqui eu tenho alta frequência, onda curta, e vai perdendo força e gerando faceta material. Esse desenho é plano ideal, porque isso aqui seria uma consciência em radiação máxima para sempre. Isso é só Deus. Deus que é criador. Nós somos co-criadores. Eu só sou capaz de co-criar se eu estiver em relação com Deus. E se eu entender que eu só sou instrumento. Então, nesse sentido, eu só consigo ser co-criador se eu tenho experiência de movimento. Contração, expansão, contração e expansão. Como tudo no universo. Do micro ao macrocosmo. A mecânica de manifestação se dá por contração e expansão. Agora, quando a gente joga essa realidade, por exemplo, na doutrina espírita, a gente vai ter, por exemplo, no livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, quando o André Luiz se depara com a irmã Clara, fazendo um discurso maravilhoso, ele começa a ver um tanto de cores em volta dela. E ele fala, pareço ter a impressão de estar diante de um núcleo a irradiar verdadeiro arco-íris. E aí o seu instrutor diz, você só está vendo cor, mas quem está em sintonia profunda com ela, dentro do nível evolutivo em que ela se encontra, que é muito mais alto que o seu, está sentindo aromas e ouvindo sons. Nossa, ui, deu até um negócio aqui na espinha. Ótimo. Então, dentro da perspectiva do autoconhecimento, eu vou ter parâmetros de ativação da minha espiritualidade, que não é só ficar contraído, é dinamizar a existência, tá? Então, você chega lá no consultório, uma pessoa que se diz, estou muito bem espiritualmente, eu estou muito bem mentalmente, eu tenho um trabalho, estudei, papapá, emocionalmente eu estou bem, mas ele chega lá com diabetes, pesando 180 quilos, significa que ele está na mais alta potencialidade dele? Não. Então nós vamos trabalhar o desenvolvimento da mais alta potencialidade. Ou pode chegar uma pessoa que dentro dos parâmetros estéticos esteja no nível físico na perfeição. No nível intelectual já está com uma certa garantia de aprendizados ali. Tem a espiritualidade dela dentro de uma igreja específica. Mas se no nível emocional ela está sempre insegura e enciumada, ela não está na mais alta potencialidade. Então nós vamos ensinando aos poucos a consciência a descobrir o que é a homeostase pessoal, particular e intransferível. Se, para mim, irradiar e exonerar a energia de ciúme significa fazer uma caminhada, eu vou caminhar. Mas às vezes eu vou socar um travesseiro e vai ser bom para mim. Ou então eu vou tomar uma Coca-Cola que vai me aterrar lá, vai me embotar com açúcar ali. É o meu jeito de administrar dentro da possibilidade de limitação do meu agora. E cada um precisa descobrir o seu. E isso é que vai gerar sujeitos autênticos, criativos, capazes de dar respostas novas. Respostas que ainda não chegaram para esse jogo de fluxo e refluxo que a gente está vivendo. Todos nós somos impactados o tempo inteiro e impactamos o tempo inteiro. O que nós estamos fazendo nesse jogo? Muitos, nada. Por quê? Porque não o percebem. E se o percebem, restringem ao jogo a problemas pessoais. E às vezes a pessoa só está energeticamente misturada com o grupo. Mas se ela começa a enxergar, ela vai entrar em processos de higienização eletromagnética do seu campo de consciência. Tá dando para acompanhar aqui? Então vou pular. Vamos lá. Então os parâmetros seriam
do vermelho ao violeta, das ondas longas às ondas curtas. Como que eu estou cuidando da minha vitalidade? Como que eu estou cuidando da minha sexualidade? Como eu cuido da minha autoestima? Como que eu estou cuidando da minha abundância, minha capacidade de confiar na existência, de ser doadora, de ser doador? Como eu estou cuidando da minha criatividade? Como que eu cuido da minha intuição? Aí sim, como é que eu estou cuidando da minha espiritualidade? Porque a minha espiritualidade tem a ver com tudo isso. E se eu não me entender multidimensional, eu vou estar perdendo a oportunidade de acessar experiências de libertação íntima, indescritíveis, transpessoais, que não são possíveis de serem colocadas em linguagem para o outro entender, não. Mas também nós não vamos estar tão ocupados em querer dar explicações, porque nós vamos estar mais livres, despertos, presentes, responsáveis, capazes de assumir as consequências das nossas escolhas. Mesmo que lá na frente eu pense, nossa senhora, que desgraça pelada, eu podia ter feito melhor. Mas eu fiz o melhor que eu dei conta, eu assumo as consequências. Né? Eu sei bancar a minha verdade íntima. Gente, se alguém discorda, eu concordo com a sua discordância. Tá? Oi. Só uma perguntinha. Como é isso na prática? Exercícios corporais? A primeira coisa que nós vamos trabalhar é uma vitalização eletromagnética da consciência, a partir de cinco experiências. A experiência de respirar, a experiência de dormir, a experiência de beber água. Você tem 42 litros de água no seu corpo. Então, a experiência de beber água, a experiência de comer e a experiência que nós chamamos sexual, mas ela é afetiva, é afeto. E nós vamos trabalhar nessa ordem de importância, porque é o tempo que você dá conta de viver sem. A que você morrer mais rápido, se você ficar sem, é a mais importante. Então, é a respiração. Então, nós vamos usar as ferramentas da nossa dimensão. Você é uma consciência que está estagiando no planeta Terra, com um fluido cósmico muito específico, com propriedades muito específicas na matéria. Nós vamos estudar isso, nós vamos ajustar a sua frequência. Você vai assumir que você está estagiando num estado humanoide, você não é mais animal. Entendeu? Nós vamos trabalhar humanidade, nós vamos ajustando essa frequência. Como? Te dando experiências no tempo e no espaço. Porque você só vai ser experiente em ser humano experimentando-se como ser humano. Entendeu? Então nós vamos trabalhar qualidade da sua respiração, nível de presença da sua respiração, qualidade do sono, como você dorme, como é a sua vida onírica, porque 1/3 da sua existência é dormindo, e é como a espiritualidade comunica com você de maneira mais ostensiva, pelo desdobramento do sono. Se você não comer uma feijoada antes de dormir, a sua frequência não está tão alongada, você não vai desdobrar e ficar só presa ao corpo, porque está ocupada com processos digestórios. Você vai estar com uma frequência um pouco mais alta, consciente dos princípios da lei natural, e aí você vai ter possibilidades de desprendimentos numa frequência mais alta. Então, se você está dormindo e desprende numa frequência mais alta, a tendência é você ir para planos, pela lei da ressonância, compatíveis. Então, você vai voltar para o corpo, segundo o raciocínio, lá no capítulo 28 de Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces, Kardec coloca, quando eu era adolescente, eu fazia muito, porque eu tinha muito desdobramento, ficava doido, não entendia o que era aquilo. E aí tinha no coletâneo de preces lá, prece antes de dormir. Vocês já leram? É pequenininha a oração. Eu, na minha inabilidade, eu deitava, eu ficava lendo aquela prece para ver se eu tinha desdobramentos melhores. E aí ele fala assim, e que eu possa acordar com impressões duráveis e salutares. Ele usa essa expressão. Para que você possa voltar com impressões duráveis e salutares. Não com aquele excesso de sonhos simbólicos, porque o seu ego não está dando conta de lidar com a sua realidade no nível espiritual, e você está voltando, simbolizando tudo. Mas com uma impressão lúcida, encontrei com o Senhor,
que conversou comigo sobre isso, isso e isso, me orientou nisso, nisso, nisso. Ou tive uma experiência muito importante nisso que me deu um consolo, me deu centramento. Aí por aí vai. Só um minutinho, só para concluir o raciocínio, senão eu vou me perder. Depois trabalhou o nível do sono, água. Qualidade da água que você bebe. Processos em que você seja capaz de, pelas leis do eletromagnetismo, magnetizar a sua água, acessar sua medicina interna, pelo poder da magnetização, fluidificar a sua água, e você vai beber essa água numa outra frequência, e por ressonância ela vai alterar toda a estrutura do seu corpo. Depois, alimentação. Nós vamos estudar dentro das possibilidades e limitações da sua estrutura. E aí você vai comer dentro das possibilidades e limitações também da sua força de vontade. E depois, vida afetiva, qualidade das suas relações. Quanto mais você conseguir estabelecer vínculos profundos, mais você dá conta de viver a existência com ancoramento energético. Uma geometria sagrada em que você pode exercer o seu papel, porque aqueles com os quais você está se relacionando também dão conta de cumprir seus respectivos papéis. Mas se eu estou em relacionamentos superficiais, onde o interesse pessoal, o imediatismo, a precipitação, as ilusões, as fantasias tomam conta, você nunca será capaz de estar ancorada energeticamente para ser você inteiramente. Porque você vai estar desequilibrada naquela geometria relacional. Entendeu? Porque não está ancorada em relacionamentos de ressonância profunda. Entendeu? Quem ia perguntar? Oi. Eu não lembro do que eu sonho. É raro? Não tem problema não. É muito raro. É uma característica. Não é bom nem ruim. Eu fico encabulada com isso. Não se preocupe com isso. Tipo assim, você não é superior nem inferior porque você não lembra dos seus sonhos. Isso é uma característica. No processo de autoconhecimento, a gente vai sempre trabalhar nessa perspectiva. Nós não sabemos lá no centro se você é semente de jabuticaba ou de limão. Mas quando você voltar para dentro, você vai descobrir se você é uma laranjeira, um limoeiro, uma moeira. Quando você voltar, a vida no processo de autoconhecimento vai te auxiliar a ser o melhor limoeiro que você dá conta de ser. Ou então, eu descobri que por dentro eu sou do judaísmo. Eu vou tentar ser o melhor judeu que eu dou conta de ser. Se eu descobrir que eu sou ateu, eu serei o melhor ateu que eu dou conta de ser. Se eu descobrir que eu sou cristão, eu vou tentar ser o melhor cristão que eu dou conta de ser. Então, dentro dessa estrutura de autoconhecimento, vamos supor, se você volta para dentro e descobre que você é um cactus, você precisa de aridez, você precisa de muito sol, pouca água, correto? Você precisa de um deserto. Agora, se você, descobrindo que você é um cacto, ou seja, eu não sonho, sou um cacto, não sonho. Se eu fico em ambientes de umidade, em ambientes extremamente isso. Você vai conseguir ser o melhor cacto que você dá conta de ser? Não, então você vai se movimentar e vai se deslocar para aquelas ambiências em que você pode ser o melhor cacto que você dá conta de ser. Eu te garanto que se você estiver ajustadinha na realidade do cactus, você vai lembrar dos seus sonhos. Porque é do ser humano sonhar. É do ser humano a capacidade de desdobrar-se, encontrar com os seus e voltar para o corpo com memória. Mas a maioria de nós estamos desajustados, isso é normal, isso não é um problema. Agora, se você descobrir que você é uma orquídea extremamente sensível e complexa, se você estiver na aridez, nós vamos ter que te tirar de lá. Você vai ter que aprender a ir para um alto de uma montanha, numa gruta, ficar mais quieta, não pode ter muito sol, é cheio de frufru com relação ao ritmo de água. Você tem que respeitar essa natureza. E aí, quando você estiver ajustada na sua realidade, aí provavelmente você vai sonhar e lembrar. Porque todo mundo sonha, mesmo que não lembre, tá? Outra coisa, se você descobrir que você é um escorpião,
Um escorpião só vai estar integrado na natureza se ele aceitar o próprio veneno. Se ele fica na negação do que se é ali, ele nunca vai ser o melhor escorpião que ele dá conta de ser. Ele tem que integrar. Então, as consciências que estão em busca de saúde e de cura, elas precisam integrar essa multidimensionalidade, que vibratoriamente são realidades que coexistem em nós. Coexistem. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Meu tempo está acabando. Então, aqui seria uma pergunta. Eu vou pular isso daqui. Vamos pra frente. Eu estou pulando para frente mesmo. Mais um subtítulo. Isso aqui eu posso falar depois, a gente marca outro dia e eu volto. Isso aqui que eu quero terminar. Ó. O senso comum... Deixa eu voltar só mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que pular umas coisas, vai ficar faltando um raciocínio e tal, mas a gente vai com o que dá aqui, no improviso de um mexido, né? Põe um pouquinho mais de feijão, frita um ovo, tá bom. Espiritualidade, segundo o paradigma multidimensional, é uma equação interna, pessoal e intransferível de conexão com a própria realidade, com o que se é, nem mais, nem menos. Então a espiritualidade é como você ter a capacidade de se sentir como uma das forças da natureza. Não é só saber e teorizar. Não, você, enquanto filho divino, é força da natureza. Isso significa que no nível da espiritualidade não há adjetivações. Não existe sentir compaixão é bonito ou sentir ciúme é feio. Existe análise sem julgamento. Essa pulsão é compaixão, essa pulsão é ciúme. Eu vou num autoexame aprendendo a lidar com essas energias. Percebo essa energia de alta frequência em mim. Percebo essa energia de baixa frequência em mim. Mas a energia do ciúme é uma onda alongada que, se eu assumo respeitosamente, incluindo, sou capaz de transcendê-la. Então eu assumo o ciúme e vou trazendo pela respiração para dentro, levo para a pineal e curto e irradio. A palavra ciúme no grego é zelos, zelo. Zelos evoluiu no inglês para jealous, que é ciúme, inveja, né? Mas se eu assumo esse jealous e levo para o nível da centralidade, no nível humano, na sua mais alta capacidade, é zelo, cuidado, com ponderação, segurança íntima, liberdade interior. E isso pode ser trabalhado por cada um de nós, se nos lançarmos a práticas diárias de treino consciente das pulsões energéticas e de você aprender o que é encurtar-se vibratoriamente. Eu acredito que nos próximos 20 anos nós vamos ter escola disso. Escola. Aqui, se Deus... a gente já tem. Verdade, esqueci. Mas é porque isso é uma sementinha ainda, né? Um bebê. Mas eu acredito que no futuro as consciências buscarão isso como um processo educacional mesmo. Desenvolvimento de realidade. Amém, Senhor. Vamos lá. Então, o senso comum tende a considerar tempos difíceis, é porque a nossa palestra é a ativação da espiritualidade em tempos difíceis. O senso comum tende a associar tempos difíceis a tudo aquilo que tira o ego da sua estabilidade. Acidente, crise, escassez, doença, morte, perda, prejuízo, ruptura. O senso comum tende a achar que isso aqui é tempo difícil. Crise, corrupção, luto, adoecimentos. A gente tende no nível periférico a considerar isso aqui como tempo difícil. Mas no nível da multidimensionalidade não é bem assim. Porque isso aqui, todos nós estamos sujeitos e submetidos. Isso faz parte da lei natural.
lá no livro, aquele do Félix, do André Luiz, Sexo e Destino, o Félix, que era um espírito em relação ao plano que ele estagiava muito evoluído, já não reencarnava há não sei quantos anos, 150 anos que não reencarnava, foi sentindo um chamado de materialização e ele reencarna. Vocês lembram do André Luiz descrevendo ele criança na matéria? E aí mostra aquele espírito de escola em relação a nós com uma bola de sorvete de chocolate, assim, deliciando uma bola de sorvete de chocolate, submetido às leis materiais como qualquer um de nós. E aí o André Luiz termina o livro falando assim: se todos pudessem ver o que existe por detrás daquele olhar deliciando a bola de sorvete, perceberia que ali existia um espírito de escola entre nós, mas que estava submetido às leis da matéria. Lá no livro Ave Cristo, quem já leu? Vocês têm, é maravilhoso, vocês têm de ler. Tinha um espírito de Skol, Quinto Varro, lá no início do livro, vocês lembram? Ele chega em casa e descobre que a esposa estava traindo ele com o primo. O que a periferia... Espírito de Skol, missionário vinculado ao cristianismo primitivo, aquele primeiro escalão de Jesus que está descendo com os códigos cristãos para que a terra seja verdadeiramente o que ela foi prometida dentro dos desígnios salvíficos. Quinto Varro, na hora que ele percebe a realidade que ele se encontrava, quem lembra qual foi o primeiro pensamento que ele teve? Eu vou matar esses dois. Vou matar esses dois. Espírito de Skol. Espírito evoluidíssimo. O primeiro pensamento dele: eu vou matar os dois. Mas sabe o que aconteceu? O que o diferencia de um espírito embotado é a habilidade no tempo e no espaço de recobrar-se em sua natureza essencial. A periferia na linguagem material, obviamente, ela vai vibrar no que é dela: onda longa, baixa frequência, medo, necessidade de controle, julgamento, adjetivação. Natural, não dá para esperar diferente dela. Mas ele rapidamente higieniza e se recobra. Aí sabe o que ele faz? Diante de tudo, não vou deixar eles saberem que eu sei, a fim de não humilhá-los, a fim de não deixar claro para eles a inferioridade em que eles se encontram ao me enganar. Então eu vou dizer que vou sair em viagem para deixar que os dois vivam a própria história. Não. Com muita elegância moral. Muita elegância moral. Então isso daqui, gente, numa boa, isso aqui não é tempo difícil. Isso aqui é natureza de quem está encarnado num planeta cujo somatório da massa é 175 Hz, mais ou menos. 85% da população mundial vibra no amarelo. 15% da população mundial está transitando aqui para o verde. No nível do violeta, entre nós não tem nem 10 encarnados e que estão construindo uma homeostase aí para sustentar a aceleração planetária. Nós precisamos sair do amarelo e ir para o verde para a gente entender que isso aqui vai ser parte do nosso processo. Que todos nós vamos viver isso. Vai ser difícil para a periferia? Vai. Mas nós vamos passar pela experiência para que ela passe. E nós vamos tirar aprendizado para a gente transcender e encurtar nossa energia, sutilizando medo, sutilizando culpa, sutilizando orgulho, sutilizando egoísmo. Tá? Em nós. Ai, meu Deus, já passei muito. Vamos lá. Isso é uma percepção periférica. Então, tempo difícil, numa ótica multidimensional, transcende a ideia de que isso está ligado à instabilidade do ego. O ego perdeu sua segurança. Isso não está vinculado a uma consciência multidimensional. Tempo difícil, para quem vibra numa realidade multidimensional, é um exercício constante de centramento para lidar com a influência coletiva que está marcada numa linguagem material de medo, culpa, orgulho e egoísmo. Então, nós estamos sendo convidados, diante de tudo que está acontecendo, a treinar centramento. Não importa o que
esteja acontecendo na minha periferia, eu escolho amar. Isso é um exercício. Não importa o que esteja acontecendo na minha periferia, eu vou estar sempre vibrando no perdão, vou relevar, vou passar. Isso é um exercício para nós. Exercício. Tempo difícil, então é oportunidade de treinar centramento. Treinar centramento é aprender e irradiar. Aprender e irradiar é fazer luz própria. Lição 180 do Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel. Façamos nossa luz. Ele fala, vocês podem aproveitar a companhia daqueles que já têm luz e orbitá-los, mas olha, ocupe-se em acender o seu qual que é o verbo, a palavra? Achote? Achote para a jornada. Acenda o teu luzeiro para a jornada. Porque aqueles detentores das grandes luzes podem ser convidados a estagiar em ambiências em que você ainda não dá conta. Então aprenda a fazer luz própria, para você nunca ficar só na dependência de quem tem luz, adiando e trabalhando sempre em perspectiva de estrada longa. Faça luz própria, que para ele significa santificação, entre aspas, iluminação do santuário interno, centramento, irradiação consciente, aprender nos jogos de influência e influenciação, estar dócil, feminino, receptivo às ondas mais experientes que nós em moralidade e inteligência, mas também estar masculino, ativo, irradiador, perante toda e qualquer onda que em relação ao seu ponto de vista é menos complexo em moralidade e inteligência. Esse é o grande exercício do tempo difícil. Tá dando para acompanhar? Ótimo. Então, tempo difícil é oportunidade de aumentarmos a nossa percepção das inércias que estão... Centramento, irradiação, não julgamento, aumento perceptual da inércia que está dificultando a experiência da liberdade íntima. Então, na física, o que é a inércia? É a tendência em se continuar no movimento anterior. Presta atenção. Tem a ver com foco? Para você tem a ver com foco, quando você pensa? É isso que Eu acho. Então é a partir disso que você tem que viver. Aham. Eu acho que quanto mais você usa sua mente. Aham. Sim. É por esse lugar que você tem que começar. Então vamos terminar. Depois, eu posso colocar seu nome? Eu posso falar sobre isso com você no final? Pode. Tá, ótimo. Então, tempo difícil, numa perspectiva... Essa aqui é vermelho? Então, vou perceber. Tempo difícil, numa perspectiva multidimensional, dentro da periferia da consciência, é você não dar conta de pedir ajuda aos seus afetos sinceros, mesmo quando você está se reconhecendo numa postura de apatia, de exaustão, de desistência perante a situação dolorida em que você se encontra. Isso aqui está vinculado à primeira dimensão da consciência, cuja palavra básica é vitalidade, aterramento, ancoramento na matéria, enraizamento, eixo na vida material. Isso aqui é tempo difícil, eu me percebo em dificuldade e eu sou incapaz de pedir ajuda, me mantendo naquele marasmo eletromagnético. Isso aqui é tempo difícil para quem vive consciência multidimensional. No nível do laranja, é fixar a minha ideia, a minha percepção, na ideia de que eu sou inferior, de que eu estou distanciado da referência pessoal de sagrado, ficar no padrão de culpa quando eu estou percebendo a minha parcela pessoal de responsabilidade dentro de uma situação específica em que eu me encontro. Isso aqui é situação difícil. Podem anotar, o pessoal que está estudando, questão 465 do Livro dos Espíritos. Especialmente item B, que o Kardec vai perguntar: qual é a natureza da influência dos espíritos maus, entre aspas? Qual é a natureza da influência dos espíritos maus? Os espíritos vão responder: aquela influência que vai despertar na criatura a impressão de que ela é de uma ordem inferior
e a dar a ela a sensação de que ela está afastada de Deus. Está vinculada à segunda dimensão da consciência, a vibração de culpa. O Emmanuel tem uma lição no Pensamento e Vida chamado Culpa, que vale a pena vocês estudarem, que ele vai falar de magnetismo, tá? Então, isso aqui é tempo difícil, eu ficar sempre com a minha percepção presa numa faixa de culpa, presa na sensação de que eu sou inferior, porque numa autoanálise eu estou reconhecendo parcelas de responsabilidade na situação de dor que me encontro. Não, nessas horas eu preciso recobrar a minha memória, porque dentro de um raciocínio teológico das Escrituras Sagradas, eu posso até pecar, que é agir de costas para o meu centro, eu em relação ao alvo, mas eu nunca perco a minha condição de dignidade. Eu não perco a condição de dignidade. E é importante nós vibrarmos isso em nós. Não importa tudo aquilo que você já conceptualizou. Pisei na bola, errei, falhei. Não. Todos nós estamos libertos. Libertos dentro de faixas vibratórias mais altas. Nós é que criamos círculos estreitos de experiência, segundo o pensamento do Emmanuel, numa tentativa, por falta de percepção genuína de Deus, por ficar só em sensação e adivinhação, e duvidar do amor de Deus, porque Deus é imutável. Se Deus é imutável, Ele é amor, não importa o que eu faça, a condição amorosa de Deus não muda em relação a mim. O que muda é a minha capacidade de perceber esse Deus que vai me prender em circuitos inferiores, que vão fazer com que eu tenha a sensação de quitação da lei em experiências longas no tempo e no espaço para eu pagar alguma coisa. Que os leitores ingênuos da doutrina espírita insistem em manter. Mas todo hermeneuta mais experiente sabe, é possível acelerar processo evolutivo com a mudança vibratória da consciência. Não são deslocamentos físicos, são deslocamentos vibratórios. Isso vocês conseguem alcançar? Não existe mudança vibracional sem mudança de postura diária. No nível do amarelo, nível cartesiano, tempo difícil, dentro de uma ótica multidimensional, é você ficar absolutizando o seu ponto de vista sobre as questões de sofrimento, desconsiderando a presença dos pontos cegos no seu pessoal horizonte de análise, de modo a ficar se fechando em circuitos estreitos de interpretação. As pessoas mais sábias são as primeiras a terem parcimônia a fechar diagnóstico. Elas nunca vão absolutizar ponto de vista. As pessoas mais ingênuas tendem a ser donas da verdade. Evoluir, acima de tudo, é respeitar. Sim. Horário 9h30. Qual é o seu nome? Conrado. Conrado, você me perdoa? Eu tenho personalidade. Sim. Eu estou apontando que está errado. Desculpe. Conrado, eu que te Foi a peço. melhor palestra que assisti aqui nessa casa. Mas o maior erro também que eu já vi, o desrespeito com a plateia. Eu te peço perdão. Do fundo da minha alma, eu não tive intenção de te desrespeitar. Aprenda, eu espero que isso lhe ajude. Certamente isso vai me ajudar. E isso funciona até para o grupo como um fenômeno de percepção. Sim. Porque no início da palestra, eu não sei se o senhor ouviu, mas o nosso amigo me disse: Luciano, se você precisar de mais alguns minutos, você pode. 2, então eu te 3, peço 5, perdão. mas não meia hora. Sim, eu vou finalizar. Não está certo. O senhor prefere já ir embora? Não. Tá bom. Então eu te peço perdão ao grupo. Não tive a intenção. Tá tudo certo. Esse é um fenômeno maravilhoso da consciência. A gente está no nível do amarelo, que é do certo e do errado. Tá? Essa é uma aula maravilhosa, que está no nível da flexibilidade, da inflexibilidade, da fluidez, da resistência. Isso é super natural. E nós devemos acolher o ponto de vista do Conrado. E nós
precisamos respeitar o ponto de vista dele. Porque o que ele está trazendo é a resultante da nossa energia. Né? Então eu te peço perdão, intenção clara eu não tive. Tá bom, Conrado? Jesus te abençoe muito. Você também. Obrigada. Obrigada. E continue fazendo palestras maravilhosas como essa, a melhor que eu já vi aqui, nessa casa. Mas reflita sobre... Vou refletir, pode ter certeza. Isso vai ser um aprendizado para o meu espírito e eu nunca vou esquecer do Senhor quando eu for fazer minhas palestras. Obrigado. Viu? Obrigado. Só posso terminar então até o Violeta? Mas assim, seria bom quem quiser já ir embora, aproveitando a circunstância de respeitar o que o Conrado está falando, quem precisar ir porque tem outros compromissos, também tem hora de dormir, hora de tomar remédio, talvez seria bom a gente já terminar. Mas o meu centro, a minha verdade íntima, a minha intuição, a minha possibilidade de empatia, a certeza de que eu não vou ver vocês tão cedo, me diz que é importante eu ir até o Violeta, rapidinho, pode ser? Pode. Tá, pode falar. Tá ótimo. Eu gostaria de dizer que eu moro fora do Brasil e para mim está sendo uma honra ter a oportunidade de estar aqui e de receber uma aula tão brilhante, tão sensacional, e eu jamais poderia me deter e sair mais cedo para perder a sua aula. Muito obrigado do meu coração, te agradeço Tamo por essa junto, oportunidade. tamo junto. Tamo junto com o Conrado também, né, Conrado? Isso aí. Qual é o seu nome? Jorge Amunati, Você mora onde? Los Angeles. Ah, que lindo. Posso lá te visitar um dia? Então, o nível do amarelo, que está no nível do mental racional cartesiano, absolutiza o ponto de vista. Cria etiquetas rígidas de certo e errado. O nível do amarelo, ele não consegue vibrar numa empatia e de analisar de maneira circular a realidade. Ele vai analisar de maneira linear. Isso aqui, ficar nisso aqui, é tempo difícil numa ótica multidimensional. Consciências que vibram nisso estão em sofrimento profundo, tá? Nível do verde, para a gente ir terminando, para a gente não investir nas experiências de aprender a se nutrir do amor que se irradia, a fim de ficar dependente do carisma alheio, na ilusão de que só assim é possível suportar o que muitas vezes nós estamos considerando insuportável. Não investir nas experiências de aprender a se curar, a irradiar amor e se nutrir do amor que você é capaz de dar, para ficar na dependência de magnetismos alheios. Isso é tempo difícil numa ótica multidimensional. Tempo difícil no nível da tireoide é você se manter numa posição de auto-engano, evitando fazer contato com a sua verdade íntima. E essa verdade íntima, se fosse obedecida, geraria alívios apesar dos possíveis desagrados alheios diante das nossas escolhas de cura. Ficar numa posição de auto-engano, não fazer contato com a sua verdade central. Porque, por exemplo, você me permite falar de você, Conrado? Você me permite usar você como exemplo? Agora, o que você fez foi uma profunda honestidade à verdade íntima dele. Entende? Então, ficar numa postura de auto-engano, ele ficar ali fingindo que está tudo bem, não é saúde consciencial, não. Por mais que as periferias aqui possam estar esgoelando dentro do comportamento dele, no espectro individual de poder do Conrado, ele foi honesto com ele mesmo. Ele foi verdadeiro. Ele não se ocupou com a nossa aceitação ou não aceitação do que ele ia falar. Ele agiu segundo a verdade íntima dele. Isso aqui gera saúde. Ele poderia ficar bancando o que ele não era, mas ele bancou o que ele era. Muito mais fácil lidar com pessoas assim, porque são transparentes. E elas não estão ocupadas em ficar agradando as expectativas alheias a seu respeito. Tempos difíceis na sexta dimensão. Negligenciar os cuidados para com a própria hipersensibilidade por falta de investimento na autopercepção. Então eu não invisto em mim mesmo, eu não invisto no desenvolvimento da minha percepção sobre quem eu sou, e aí eu não me dou a experiência de cuidar da minha hipersensibilidade. Isso aqui é tempo difícil. A maioria de nós está passando por dificuldades por negligência da própria sensibilidade. Porque não está criando uma rotina
que ajude a lidar com a natureza sensível. E aí a gente fica estribuchado de passando mal, né? Dor no timo, fecha o peito, garganta estrangula, dá diarreia, dependendo da pessoa a gente fica tonto, passa mal. Alguém já passou por isso? Tá. E por fim, tempos difíceis, no nível do violeta, é ser incapaz de observar os princípios da lei natural e fixar a percepção em efeitos como se fossem a causa, sofrendo pelo que não é realmente a causa essencial. Se eu entro num processo de evolução consciencial, eu vou sempre me ocupar com os princípios de lei. E na multidimensionalidade eu tendo a descobrir que geralmente eu estou sofrendo por efeito de lei e não pela causa. E aí, à medida que a gente vai se descobrindo, a gente fala, nossa, mas não tem como eu parar de sofrer, não. Eu não estou ocupado com a causa, eu estou sofrendo por efeito de lei. Então, é o autoconhecimento que ativa a espiritualidade. Questão 919, de O Livro dos Espíritos. Muito obrigada e mais uma vez, me perdoe. Conrado, me perdoe. Você poderia